Você está assistindo mais um conteúdo oferecido pela Agroceres Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional. Por isso, acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial. Aproveite! Olá, meu nome é Marco Antônio Kunrat, sou zootecnista e nutricionista de suínos da Agroceres Multimix. E hoje nós vamos abordar sobre um tema muito interessante, que é sobre o plantel em uma granja de suínos. Então, qual é o caminho para se garantir o futuro do seu plantel? A gente sabe, quem acompanha a suinocultura, nas últimas décadas a gente obteve ganhos expressivos em produtividade. Eu me lembro que lá nos anos 90, junto com meu pai numa pequena suinocultura no noroeste do Rio Grande do Sul, quando a gente conseguia desmamar 20 leitões fêmea ano, era um motivo de grande comemoração. Ainda bem que esses números mudaram e nós temos agora projeções para os anos aí de 2025, 2027, que a gente consiga alcançar marcas de aproximadamente 40 animais desmamados fêmea ano. Isso é um motivo de grande preocupação para nós técnicos, para que nós possamos se ajustar a esses novos patamares de produtividade. Então, na produção de suínos atual, grande parte desses avanços de desempenho reprodutivo foram baseados em número de nascidos e desmamados, através do progresso genético e nos avanços das práticas de produção, como manejo, nutrição, infraestrutura, e com os avanços das granjas MRF, ou seja, aquelas granjas que produzem as suas fêmeas, o foco tem sido melhorar a produtividade e a taxa de retenção das fêmeas no plantel, através dos manejos de preparação e seleção de leitoas e melhorando principalmente a primeira aparição desses animais. O que se espera de uma boa leitoa? Se espere que ela possa incorporar ganhos genéticos no plantel, que ela melhore os resultados reprodutivos, que permita uma longevidade adequada para o retorno econômico e que tenha uma boa aparição no P1 e que possa manter um score corporal na primeira lactação que garanta essa longevidade na sua vida reprodutiva. Esse é um quadro de distribuição ideal do plantel. Por que a gente precisa ter uma distribuição, ou seja, um plantel estabilizado? Para que a gente consiga atender as metas de cobertura, principalmente metas de cobertura semanal, e que a gente consiga um aumento de produtividade, pois a gente sabe que é muito importante ter um plantel estabilizado para obter retorno econômico, principalmente dessa fêmea que fica mais tempo no plantel, diminua os dias não produtivos, que é aquele período onde a fêmea não está lactando e não está gestando, que auxilia no cumprimento das metas de cobertura. A gente sabe também que fêmeas da ordem de parição 3 até a parição 5 possuem uma maior produtividade comparada com as demais categorias, além da estabilização sanitária do plantel. Nesse trabalho, a gente pode ver que o retorno econômico em muitas granjas se dá a partir do P3, ou seja, a fêmea começa a se pagar a partir da aparição 3. Então, para isso, é importantíssimo que a gente consiga aumentar a longevidade da nossa leitoa. Nesse trabalho, nós vemos também outro fator muito importante, que é a produtividade no P1, ou seja, no primeiro parto, vai ser decisivo para que a gente consiga obter produtividades ao longo da sua vida. Fêmeas que não parem bem no P1 tendem a não ter parições boas nos partos subsequentes. Então isso já pode ser um preditor de descarte. Quais são os fatores que limitam o desenvolvimento de uma leitoa? Nós temos adaptação sanitária, ambiência, instalações, exposição ao macho, nutrição, peso ao nascimento. Mas o nosso objetivo hoje é falar sobre ganho de peso do nascimento até a cobertura e idade e peso à cobertura, como metas para uma cobertura ideal. Um dos fatores que o pessoal tem visto mais e tem dado mais atenção na seleção de leitoas é com relação ao peso do seu nascimento. Leitoas que nascem com peso baixo tendem
a não permanecer no plantel ou não tem uma boa longevidade, seja por descarte por problemas locomotores, seja por descarte por problemas reprodutivos. Então isso é um fator que vem a cada dia sendo levado em consideração para a avaliação da qualidade das fêmeas. Outro fator é o seguinte: fêmeas cobertas com baixo peso ou acima do peso tendem a apresentarem problemas. Quando são cobertas abaixo do peso preconizado, na média menos que 135 quilos, elas não têm uma boa produtividade e sofrem muito um desgaste na lactação subsequente. E fêmeas que são cobertas acima dos 160 quilos, na média, tendem a apresentar problemas locomotores e são descartadas precocemente. Outro fator que a gente vê é o efeito do peso da cobertura sobre longevidade. Nesse trabalho é demonstrado claro que fêmeas cobertas acima dos 170 quilos sofreram um descarte maior que as outras categorias. Então, é um fator que a gente deve levar em consideração na nossa avaliação de meta de cobertura. Fêmeas que começam gordas no momento da cobertura tendem a manter esse score corporal. É muito difícil para nós, nutricionistas e mesmo o pessoal que maneja um plantel reprodutivo, emagrecer fêmeas. Então, devemos estar atentos para não passar muito da nossa meta de cobertura, porque uma fêmea coberta com excesso de gordura ou excesso de peso tende a ser uma fêmea mais pesada ao longo das gestações subsequentes, e isso poderia ser um tema para uma próxima apresentação, mas é muito difícil manejar um plantel obeso. Então, quais são as consequências de se inseminar marrãs fora do padrão? Fêmeas subdesenvolvidas são imaturas e subdesenvolvidas no primeiro parto. Apresentam menor produtividade, as suas reservas são insuficientes para garantir grandes leitegadas e possuem elevada condição corporal na primeira lactação. Isso reduz a produtividade e aumenta o descarte precoce. Já marrãs super desenvolvidas, aquelas que são cobertas acima de 160 quilos, apresentam maior requerimento de mantença, maior ocorrência de problemas locomotores, o que leva à redução da sua longevidade, redução da eficiência alimentar do plantel, maior dificuldade em parir e maior propensão em reduzir o consumo de ração na lactação, gerando uma menor produção de leite. O que dizem os manuais das empresas de genéticas? Nós devemos se basear nos manuais de genéticas. A gente sabe que no Brasil a gente tem várias linhas maternas de diferentes empresas, mas a gente, antes de estabelecer metas, a gente deve conhecer qual que é a linha genética que a gente tem na nossa granja, conhecer o que as empresas de genética estão preconizando e, em cima disso, estabelecer alguns mecanismos para modular a taxa de crescimento. Essa modulação a gente vai ver num vídeo posterior a esse, onde discutiremos quais os princípios básicos de modulação da taxa de crescimento. Esse era o que eu tinha para falar nesse vídeo. Assistam o próximo, onde nós discutiremos como que a gente consegue atingir o peso ideal de cobertura para uma leitoa. Muito obrigado, até a próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AGblog, o blog da Agroséries Multimix. Agroséries Multimix, muito mais que nutrição.